Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a evolução dos modelos atômicos, mas especificamente nos detendo mais ao modelo atômico de Rutherford. Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro, é conhecer e descrever o modelo atômico de Rutherford. Segundo, é conhecer as contribuições que ajudaram na consolidação do modelo atômico estudado, de hoje. Então, Rutherford não conseguiu elaborar o seu modelo atômico sozinho, ele precisou de colaboradores. Então, nós vamos conhecer essas contribuições. Lembrando que esse conteúdo ele está no livro didático de Química de vocês, nas páginas 83 a 86. Então, deem uma olhadinha também nesse conteúdo lá no livro de vocês. Então, na aula passada a gente fez uma abordagem do assunto, dos modelos atômicos, nos relacionando a muitas descobertas, principalmente ao uso dos eletrônicos, Então, hoje eu trago para vocês aqui essa imagem de radioterapia, que é uma das grandes contribuições também que hoje nós podemos usufruir, principalmente as pessoas que enfrentam câncer. Elas conseguem usufruir desse tratamento por conta de descobertas que nós vamos abordar hoje na nossa aula, certo? Então, aqui trago para vocês a utilização da radioterapia. Então, isso também tem a ver com o nosso assunto, com a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Só relembrando aqui o que nós vimos na aula passada, que foi o modelo atômico de Dalton. Lembrando que aqui nós temos um modelo atômico mais específico, Mas antes de Dalton, teve Leucipo e Demócrito, que falaram já do átomo, Foram os primeiros a falar na palavra átomo. Então, depois veio o modelo atômico de Dalton, e depois, mais ou menos depois de 100 anos, é que nós tivemos aqui a contribuição de Thomson, mas nós vimos também que Thomson teve vários colaboradores para poder sugerir o seu modelo atômico, que ficou conhecido como pudim de passas. E hoje nós vamos aqui na nossa cronologia, nós vamos abordar o modelo atômico de Rutherford, que na época ficou conhecido, e até hoje ficou conhecido como o modelo planetário. É como se fosse o Sol ao meio, certo? E os planetas em volta do Sol. Então, ficou conhecido como um modelo planetário, o modelo atômico de Ernest Rutherford. Então, é ele que nós vamos abordar hoje na nossa aula. Então, para Rutherford, ele elaborar o seu modelo atômico, foi necessário que ele tivesse aqui um respaldo da descoberta da radioatividade. Então, a descoberta da radioatividade, ela pode ser considerada de importância vital para a evolução do pensamento científico no final do século XIX, Então, o que é a radioatividade? Radioatividade é a emissão espontânea de radiação invisível e de alta energia pela matéria. Então, existem alguns elementos químicos que eles são muito radioativos. Então, eles emitem essa radiação que é invisível e também de alta energia, ok? E aqui do lado nós trazemos a foto dessa mulher, que ela foi um marco na história da ciência, porque esta mulher é chamada de Marie Curie, certo? E ela era uma física, E ela fez a descoberta de 2 elementos radioativos, que foi o rádio e o polônio, certo? Então, ela juntamente com seu esposo, que também trabalhava na área da ciência, ela descobriu esses 2 elementos radioativos. Mas antes de Marie
descobrir esses elementos, né, existia um outro cientista, que era o Henry Becquerel, que ele já tinha descoberto os raios-x, né, e ele de certa forma já tinha feito um embasamento sobre a radioatividade, mas foi Marie Curie que nos seus estudos, né, com muitos esforços, muito trabalho, ela conseguiu detectar, conseguiu descobrir 2 elementos que estão lá na tabela periódica, né? E aí esse nome rádio, né, que hoje nós conhecemos, é exatamente o elemento que faz com que a gente tenha a radioterapia, né? Então, é esse elemento utilizado para poder emitir, né, uma radiação, e essa radiação ela é capaz de destruir células, né? Por isso que essa radiação ela é utilizada no tratamento do câncer, porque ela vai ser utilizada para poder aniquilar, para poder destruir as células que estão, as células cancerígenas que estão ali impossibilitando o organismo de agir de forma mais saudável. Então, assim, essa mulher, ela é um ícone na ciência, exatamente por ela ser mulher, né? Então, Marie, ela atuou em uma época em que as universidades era majoritariamente constituída por homens, certo? Então, Marie, ela como mulher, ela veio fazer essas descobertas e ela, gente, foi a ganhadora de 2 prêmios Nobel, certo? Então, ela ganhou um prêmio de Química e de Física. Então, ela é de fato um grande marco, né, na ciência para todos nós, inclusive para a humanidade. Então, Rutherford, ele se serviu desses estudos da radioatividade, inclusive, né? Isso foi lá no final do século XIX, e ele, como estudante, ele estava também a estudar esse fenômeno da radioatividade. Então, o que foi que Rutherford fez? Rutherford se utilizou de um elemento radioativo e ele está aqui dentro, ó, dessa caixinha de chumbo. Ele colocou esse elemento radioativo dentro de uma caixa de chumbo e aqui na frente havia um orifício. Por esse orifício seria emitido a radiação. Então, imagina que aqui está saindo a radiação invisível a partir desse elemento radioativo. Então, o que foi que Rutherford, isso é claro, ele teve contribuições, colaborações, né, de colegas. Então, o que foi que Rutherford fez? Olha a genialidade desse cara. Ele pegou um elemento radioativo, colocou dentro de uma caixinha de chumbo e deixou um orifício. Por esse orifício sairia, né, essa radiação. E aí, gente, ó, aqui à frente, aqui ele colocou algumas fendas, como vocês percebem, né? E essa radiação iria atravessar esses orifícios, ok? E aqui ele colocou uma lâmina de ouro. Percebam que aqui, ó, tem uma lâmina de ouro, ok? Uma lâmina finíssima de ouro. Exatamente por isso que ele escolheu o ouro, porque era um metal que ele conseguiria fazer uma lâmina finíssima, né, para poder detectar aquilo que ele já estava imaginando. Então, ó, essa radiação passava todos esses orifícios e quando ela colidia com essa lâmina de ouro, olha o que ele percebeu. Aqui em volta da lâmina de ouro, ele colocou uma espécie de anteparo, né? Que era para poder conter a radiação também. Então, olha só, o que foi que ele percebeu? Quando essa radiação ela chegava até a lâmina de ouro, ele percebia que 99% dessa radiação ela passava, ela conseguia atravessar a lâmina de ouro.
Dessas radiações, né, 99% das radiações passavam, né? Mas 1% colidia, né? Colidia e voltava, certo? E aqui ele percebeu também que algumas partículas, né, dessa radiação, ela batia, ela passava aqui, mas ela desviava, né? Ela desviava. Então, mais uma vez repetindo para vocês o que foi que Rutherford fez, né? Essa genialidade aqui de experimento. Então, mais uma vez repetindo. A radiação saía aqui desse elemento radioativo, né? Passava por esses orifícios e aí colidia com essa lâmina de ouro. 99% dessa radiação ultrapassava com facilidade. 1% batia na lâmina e voltava, né? E tinha outra parte também, era partículas muito pequenas, né? Uma quantidade muito pequenas que batia na lâmina e meio que desviava, certo? Então, o que é que isso aqui tem a ver com o que nós estamos estudando, que no caso é um modelo atômico? Percebam aqui a sacada de Rutherford. A partir daquele experimento que ele fez, ele imaginou, ele levantou hipóteses de como seria o átomo. Então, gente, perceba só. Ele imaginou o átomo da seguinte forma: 99 das partículas que estavam atravessando a lâmina, né? Ele imaginou que isso ali, as radiações estavam atravessando exatamente porque tinha uma região desse átomo que ficava bem livre. Essa região ele chamou de eletrosfera, né? O que é essa região eletrosfera? É a região onde fica localizada os elétrons. Então, essa região ela é vazia, né? Ela tem a presença de elétrons, mas os espaços, a maioria do espaço fica vazia. Então, é por isso que a radiação conseguia atravessar exatamente 99% dessas radiações. Então, a partir desse dado aqui, ó, Rutherford levantou a hipótese de que aqui era a eletrosfera, certo? Outro dado de Rutherford no experimento, que 1% das partículas sofria grandes desvios, né? Então, o que foi que ele imaginou? Qual foi a hipótese que ele levantou, né? Que essa radiação, ela batia exatamente, ó, no núcleo. Então, ele disse que o átomo teria uma eletrosfera e teria também um núcleo, que para Rutherford, né, esse núcleo estava presente partículas com prótons, né? O próton, gente, a gente vai ver, né, que é uma partícula positiva. Então, olha só, esse 1% batia, né, e depois desviava. E o que foi que ele percebeu, né? Que uma em cada 10.000 partículas, uma em cada 10.000 das partículas colidia com a lâmina e voltava. Então, foi que ele, né, o que ele percebeu aqui, né, é que essa radiação, ela batia em uma dessas partículas e ela voltava, né? Então, olha só, o que foi que Rutherford, a partir do seu experimento, ele conseguiu formular de hipótese, né? A partir desses dados, Rutherford conseguiu formular essa hipótese de modelo atômico, que o modelo atômico teria uma eletrosfera, que é toda essa região onde estão os elétrons, que ele teria, né, um núcleo, e nesse núcleo estaria partículas positivas, certo? E na eletrosfera estariam os elétrons, que já era uma contribuição de Thomson, como nós havíamos estudado na aula anterior. Os elétrons já eram uma contribuição de Thomson, certo? Mas aí tinha uma outra indagação de Rutherford.
ele sabia que aqui com o núcleo existia outros tipos de partícula e ele dizia que seriam partículas neutras que estariam aqui no núcleo, mas ele não conseguiu de forma experimental mostrar a presença desses nêutrons. Então foi James Chadwick que conseguiu detectar os nêutrons. Então, a grande contribuição de Rutherford foi qual? Foi dizer que no átomo existia uma eletrosfera e que existia um núcleo, e que nesse núcleo existia prótons, que eram partículas positivas, né? E aí depois teve outro cientista que veio contribuir com a descoberta dos nêutrons. Então, o que seriam os nêutrons? Seriam partículas neutras, né? O nome já é bem subjetivo, ok? Então, a partir dessas descobertas, né, a gente tem aqui três partículas que compõem o átomo. Quem são elas, né? O próton, os nêutrons e os elétrons. Lembrando que os elétrons eles já foram uma contribuição de Thomson, né? Então, cada uma dessas partículas elas vão trazer massas que foram calculadas, né, por Rutherford, e elas vão trazer também uma carga. Então, os prótons eles têm carga positiva, os nêutrons têm carga neutras e os elétrons têm cargas negativas, certo? Então, todas as vezes que nós nos referirmos aos prótons, eles têm cargas positivas e os elétrons têm cargas negativas, ok? Então, gente, ó, essa parte aqui eu vou só dar uma pincelada, dar uma introduzida, porque ela faz parte do que foi descoberto por Rutherford, tá certo? Então, aqui a gente começa a falar sobre os íons, ok? E o que seria um íon, professora? Um íon seria exatamente a perda ou ganho de elétrons. Então, o que foi que ficou determinado por Rutherford, no modelo atômico de Rutherford? Que um átomo neutro, ele tem as quantidades de elétrons igual às de prótons. Por isso que ele vai ser neutro, porque as cargas negativas, elas vão aniquilar as cargas positivas. Então, fica neutralizado, certo? Então, quando a gente tem a presença de íons, e isso é super normal acontecer na natureza, né? A presença de íons, né? A existência de íons. Então, como é que isso acontece? É quando quando os átomos eles perdem ou eles ganham elétrons. O que está aqui no núcleo, gente, é intacto, certo? A gente não consegue mexer aqui, a não ser que seja uma fissão nuclear. Mas o que é que acontece de mudança mais facilitada? É exatamente aqui na eletrosfera, ó, com os elétrons. Então, quando se perde um elétron, a gente tem um íon. E como é o nome desse íon, né? Quando há perda dos elétrons, a gente fica com um íon chamado de cátion. E quando há um ganho de elétron, certo? Imagina que um átomo ele ganhou um elétron, então ele vai ficar com elétrons a mais. Então a gente chama esse íon de ânion, ok? Então aqui só para a gente poder dar uma pincelada no que seriam os íons, ok? E para a gente finalizar aqui, a gente tem a representação de uma espécie química. Como essas partículas elas foram descobertas no modelo atômico de Rutherford, é importante e necessário que a gente também conheça como é que elas são representadas. Então, uma espécie química, ó, ela é representada pelo seu símbolo, né? Aqui a gente tem o elemento químico hélio, então é representado por esse símbolo He. E aqui no hélio, gente, a gente tem o número atômico. O que é isso, professora? O número atômico ele é representado pela letra Z, certo? E ele corresponde ao número de prótons. É importante a gente poder enfatizar aqui que o número atômico de um elemento é o que vai identificar ele.
Então, não existe números atômicos de elementos, né, iguais, não existe números atômicos iguais. Cada elemento químico tem o seu número atômico, e esse número atômico, ele condiz, ele corresponde com o número de prótons, aquela partículazinha que fica lá no núcleo do elemento, tá certo? Então, a gente tem aqui também o número da massa. A massa é esse número que fica abaixo, né, do elemento químico numa representação, ok? E a gente vai representar também o número da massa pela letra A, ok? E o que é isso, professora? O número da massa, gente, é o que está presente lá no núcleo. Quem é que está lá no núcleo do átomo? São os prótons e os nêutrons. Então, para mim calcular a massa, eu vou utilizar essa soma, que é número atômico mais o número de nêutrons, certo? Lembrando, quem é o A é o número da massa, ok? Então, se nós queremos também descobrir o número de nêutrons, a gente também consegue. É só fazer aqui uma equaçãozinha, uma transformaçãozinha aqui na equação, certo? Ó, então, os nêutrons serão igual a massa mais o número atômico, tá certo? Então, só para a gente poder também enfatizar aqui o nosso conhecimento, esse número atômico aqui, gente, ele foi sugerido, né? Ele foi estudado por Moseley, ok? Então, quando nós falamos em número atômico, a gente tem que lembrar do nome desse cara, né? Desse cientista que foi quem colaborou, né, com o estudo e em dizer que o número atômico correspondia ao número de prótons, certo? E lembrando que esse número aqui ele é muito importante para que a gente possa identificar um elemento químico, certo? Então, o hélio, ele tem um número atômico 2, certo? Então, somente o hélio tem esse número. Quando você ouvir, né, o número atômico 1, então você já sabe que esse número atômico se refere a um determinado elemento químico, que no caso é o hidrogênio, ok? Então, o número atômico, ele identifica o elemento químico, ok? Então é isso, galerinha. Peço que vocês realizem a atividade e qualquer dúvida vocês vão entrar em contato comigo. Um abraço e até já já!